Se você não esteve dormindo nos últimos 40 dias, com certeza você ouviu falar das aparições de drones nos Estados Unidos, principalmente em New Jersey, ali perto do lado de Nova York, e em vários outros lugares dos Estados Unidos, e depois em bases militares na Alemanha, em bases militares americanas no Reino Unido, na Ásia, enfim, em todos os lugares, inclusive agora, recentemente, dias atrás aqui, que eu estou gravando esse vídeo, começou a pipocar casos aqui no Brasil também. E hoje eu trago aqui o quê? Uma explicação do que realmente são esses drones. E que não são drones, são outra coisa que você vai descobrir agora. Bem-vindo ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e aqui vai mais um vídeo desse canal novinho que acabou de começar, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like, compartilha nos grupos, comenta aqui embaixo porque isso é muito importante para a gente conseguir espalhar a palavra, porque afinal de contas a verdade não está lá fora. E hoje a gente vai falar desses drones, entre aspas, que estão aparecendo no mundo inteiro, aos milhares, ninguém consegue explicar, mas eu vou explicar para vocês hoje. Vamos lá. Drones, sentinelas da guerra cósmica. Isso mesmo, gente, guerra cósmica, guerra espacial, guerra galáctica. Vamos lá, a gente vai entrar nessa história aqui. Então, um alerta urgente. Os drones que sobrevoam New Jersey e outras partes do planeta são a evidência definitiva de que estamos no centro de uma guerra espiritual e multidimensional. Eles não são humanos, nem operam sob as leis da física que conhecemos. Eles estão aqui para monitorar, manipular e preparar a Terra para um evento que mudará tudo. Parece assim, a introdução de um filme de ficção científica, de uma série na Netflix e tal, mas eu tô trazendo aqui essa informação para vocês, beleza? Vamos lá. Um fenômeno global. Os drones estão em toda parte, como eu falei. Começou ali em New Jersey, depois começou a pipocar em outras regiões dos Estados Unidos, mas muitas aparições. Depois na Europa, né? Alemanha, Reino Unido, Espanha, Ásia e até mesmo aqui no Brasil, né? A coisa já começou a acontecer. Os drones não escolhem seus alvos por acaso. Eles estão posicionados em áreas cruciais para o equilíbrio energético e o futuro da humanidade. Cada nova aparição é um aviso. Algo monumental está prestes a acontecer. E aí, a gente pode interpretar de várias formas, né? Um grande contato, uma grande mudança, e aonde você quiser entender o que é uma grande mudança, o que é uma mudança de paradigma, o que é mudar a vibração, né? A parte vibracional do planeta ou de todos os seres humanos, mas eles estão começando a aparecer, começando a aumentar a frequência e causar essa curiosidade e tudo mais, com tecnologias avançadíssimas, para passar essa sensação de que alguma coisa vai acontecer e já está acontecendo. Avistamentos em New Jersey, grandes cidades e áreas remotas, né? New Jersey é do lado de Nova York, ali, né? Nova York, o estado de Nova York e New Jersey, né? Estão ali lado a lado e começou ali, depois Nova York, como eu falei, em vários lugares. Locais escolhidos estrategicamente para maximizar o impacto vibracional, ou seja, além de eles aparecerem, eles não estão fazendo questão de não se deixar, né, ser visto ou rastreado, alguma coisa assim. Não, eles estão lá e fazem questão de mostrar que eles estão lá, voam baixo. As bases americanas já tentaram derrubar o que eles chamam de drones, né, com equipamentos para derrubar drones, né, que emitem frequências que cancelam, né, o controle do drone. Como ele é elétrico, né, dá uma pane, ele desce ou ele cai. Não conseguiram, não conseguem rastrear no radar. Então, assim, porque ele não tem também emissão de calor, enfim, né? É uma tecnologia avançada. Então, a gente sabe que eles estão aparecendo em lugares estratégicos, não só em bases militares, mas talvez em pontos importantes de fonte de energia, né? No planeta, esses nós energéticos, onde eles precisam agir talvez na vibração daquela região, e para que isso emane essa nova vibração e vá corrigindo alguma coisa com
o decorrer do tempo. Sempre sobrevoando locais estratégicos, áreas de alta importância energética ou política. Então, eu acabei de falar. Então, pela frequência, pela mudança de frequência, são pontos frequenciais importantes do planeta, e também pela questão política, ou seja, a gente tem várias guerras acontecendo ao mesmo tempo no planeta, a gente tem a possibilidade de ter uma grande guerra acontecendo num patamar aí mundial, né, de grandes proporções. Então eles sempre estão apareceram agora numa base americana, inclusive que guarda armamento nuclear lá na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido. Aumento significativo nos últimos 5 anos, um padrão claro que anuncia a proximidade de um grande evento. Então, muita gente fala desse grande evento, do grande contato, de de uma aparição de uma nave-mãe que vai trazer para o contato não sei quantas raças, 70, não sei quantas raças de seres alienígenas, mas enfim, algo realmente vai acontecer e vem sendo preparado. Inclusive, vários militares em off, né, sem aparecer, falaram que isso, pelo menos nessa frequência, já vem acontecendo há mais de um ano, principalmente nas bases militares. Tá? Nos Estados Unidos isso já vem acontecendo, no Reino Unido, mas agora ficou tão grande que não tem jeito. Né? Todo mundo está gravando, está fotografando, está compartilhando, então, claro que tem uma confusão, porque tem drones, vamos dizer assim, civis ou domésticos, desses que você compra na internet e tal, que também estão subindo para causar, né, para zoar, né, botando luzinha a mais lá para aparecer. Mas esses que estão aparecendo são muito diferentes, de formas diferentes, são esféricos, são orbes brilhantes, eles desaparecem do nada. Eles ficam com uma forma meio orgânica, meio energética, enfim, fazem manobras que seriam impossíveis para um drone, andam em formação, né? Enfim, é bem diferente. O que eles realmente estão fazendo aqui? Os drones não são simples máquinas. Eles são ferramentas de controle multidimensional. Cada movimento deles está conectado a um plano maior, um conflito entre forças que transcendem a nossa compreensão. Então, aqui estamos falando de uma guerra também que está existindo, né, entre as dimensões, entre seres multidimensionais, uma guerra de forças, uma queda de braço vibracional, e a gente está bem no centro disso. Monitoramento. Eles escaneiam e registram os fluxos de energia espiritual do planeta e das pessoas. Talvez por isso os voos numa altura muito, às vezes próxima das residências, muito baixa, né, ou às vezes muito alta. Então o que também pode diferenciar esses drones civis ou drones domésticos é a altitude que eles voam, né? Porque o drone que você compra na internet, tal, da DJI, enfim, esses que você usa para gravar em 4K, blá, 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 ele tem um limite de altitude, né? Se você passar desse limite de altitude ou de distância, automaticamente ele retorna para o ponto inicial, ou ele retorna para a altura segura para ele não perder o sinal. E também há uma limitação pelo governo, né, pelas entidades, para não ter acidente com o avião, enfim, né? Mas esses voam muito alto, né? Então já dá para ver por aí que não é. Então aqui está falando que eles escaneiam e registram os fluxos de energia espiritual, ou seja, da vibe do planeta e das pessoas, e talvez por isso eles voem tão baixo. Manipulação. Frequências são ajustadas para controlar emoções e estados mentais humanos. Então, além da frequência Schumann, né, que é aquela frequência que é uma eletromagnética, né, causada pela rotação, né, pelo núcleo da Terra, né, e gera esse campo magnético, e essa frequência ela tem uma média, né, e a gente percebe ela às vezes subindo muito, e isso altera o comportamento das pessoas, né, fora as emissões, né, de coronais, né, do Sol, né, também pulsos, né, que podem gerar pulsos eletromagnéticos que podem até danificar equipamentos e tal. Então, essa frequência Schumann, que é a frequência gerada pela própria Terra, ela sim impacta no comportamento das pessoas. E provavelmente eles estão alinhando, mexendo, ajustando essas frequências também. E aí tem aqui preparação. Criam condições específicas para a chegada do grande alinhamento dimensional. Então, além do grande evento ou do contato, seja o que for, vai haver um alinhamento dimensional. Ou seja, a gente vai sair da frequência
que estamos, vamos provavelmente elevar a nossa frequência e com isso a gente começa a enxergar uma outra dimensão, porque a gente está vibrando numa outra frequência e consequentemente a gente vai se alinhar a um outro plano, a uma outra realidade, tá? É o que está falando aqui. Uma guerra invisível está sendo travada. A Terra como campo de batalha vibracional. Olha que interessante isso, né? Se é uma guerra, então a Terra é esse campo de batalha onde as armas, né? Ou seja, o que está sendo trocado é energia vibracional. A Terra é um campo de batalha energético. A disputa entre luz e sombra está acontecendo em uma dimensão além da percepção humana. Ou seja, da mesma maneira que a gente tem frequências bacanas, a gente tem frequências que não são bacanas, ou que influenciam você para o bem, ou que influenciam você para uma coisa mais sombria. E essas duas forças estão travando uma batalha e tentando colocar a sua frequência dimensional ou vibracional como a padrão, porque nós estamos fora desse padrão. Então nós estamos numa frequência que está mais para esse lado das sombras aí. Então essa guerra está tentando puxar cada um para o seu lado e claro que a gente quer e vai ter a vitória desse lado bacana, porque ele é muito mais efetivo apesar de todas as dificuldades. Os drones atuam como sentinelas, eles identificam áreas para amplificar energia positiva ou negativa, né? Por isso até eu coloquei lá na capinha do vídeo essa história de não são drones, são anjos. Então esses anjos ou sentinelas, eles estão ali não só como apenas máquinas, até porque alguns têm uma energia e são quase que orgânicos, né? São organismos, não são máquinas como a gente conhece. E eles estão ali como olheiros, né? Como sentinelas, como anjos da guarda, identificando aonde precisa se dissipar ou mudar a frequência no planeta. Então tá ali, eles identificam áreas para amplificar energia positiva ou negativa. Então a gente também, como eu falei, a gente tem essa dualidade como tudo no universo. O bem e o mal, o claro e o escuro, né? Então aqui está sendo travada essa guerra de vibrações, vibracional. Locais de alta energia são alvos prioritários. Alvos ou destinos, né? A gente pode chamar também. Linhas lei e portais são usados para acessar ou controlar vibrações planetárias, né? Então eles estão usando essa estratégia, essa forma de agir nesses pontos, nessas linhas lei e nos portais, para tentar sempre ajustar a frequência para o lado bacana, mas tem os que estão aí também no meio deles aparecendo para fazer exatamente o contrário. É o lado escuro, negro da força, né? Tipo Star Wars, se fosse o caso. Missão dos drones de luz. Então a gente separa agora os drones de luz, que são esses que estão lutando por uma frequência bacana para tirar a gente do lodo, da lama vibracional e a gente passar, né, para um plano mais elevado e acessar uma outra realidade, enquanto outros drones que não são de luz, vamos dizer assim, que são das trevas, são sombrios, eles estão para fazer exatamente o contrário, não deixar a gente mudar o padrão vibracional e continuar nessa coisa sombria que hoje, né, qualquer um sabe e sente que o mundo não está legal em vários aspectos. A agenda das forças benevolentes. Os drones de luz trabalham para nos libertar do ciclo de medo e nos conectar à nossa essência multidimensional, mas a resistência das forças sombrias é imensa. Então, por isso que não é que essa guerra começou agora, né? A gente está vendo uma das batalhas e a primeira, vamos dizer assim, que está começando a ficar visível para a gente. Porque essa guerra, ela existe, a batalha, essa batalha, já tiveram outras e outras e outras e enormes batalhas. Essa, além de ser muito importante e decisiva pelo ponto que ela se encontra na linha do tempo, ela começa a ficar visível e começa a chamar atenção e começa a trazer consciência para a gente de que algo está acontecendo, né? Inclusive, para ajudar a gente precisaria também, né, começar a mudar a nossa vibração, começar a elevar a nossa vibração para a gente meio que desenvolver quase uma imunidade para essa outra força negativa que também fica bombardeando a gente. Então, essa vibração que
onde a gente se encontra hoje já melhorou um pouco, mas o que a gente se encontra é uma vibração que causa medo, né? Medo, uma ansiedade, um medo, uma insegurança geral, né? Planetária. E esse medo também favorece ao controle. Quem controla o medo, ou seja, o medo é uma arma maravilhosa para quem quer controlar alguma coisa, né? Porque ela fica subjugando, deixando as pessoas mais fracas, né? Principalmente nessa área vibracional, energética, espiritual. Objetivo: elevar a vibração da Terra, proteger a humanidade contra as forças das sombras. Então, de novo, a Terra já tem esse campo eletromagnético, a frequência Schumann, que é uma frequência que sim influencia o comportamento das pessoas, né? E ela está oscilando de maneira assim visível, estranhamente já há alguns anos. E fora a frequência Schumann, esses equipamentos, né? Esses orbes, esses drones, essas coisas, né, que eu falei, chamei de anjo até, eles também estão tentando jogar mais energia, mais luz para estabilizar e subir a nossa frequência. Reativar antigos portais energéticos. Locais sagrados esquecidos estão sendo reativados para canalizar a energia da fonte. Então, né, muita gente, quem se interessa por esse assunto, sabe que o planeta tem vários portais energéticos, né, alguns imensos e gigantes, e alguns menores, como se fossem vulcões. A gente tem vários no planeta, alguns estão adormecidos, alguns estão em atividade, alguns são muito antigos e praticamente imperceptíveis, né, porque estão embaixo assim, da Terra, né, com a entrada ou a saída, né, fechada. A gente tem vulcões submarinos também, né, lá embaixo no mar. Então, não estou falando que o vulcão é o portal, estou falando que, como os vulcões, eles também estão adormecidos, estão esquecidos, estão enterrados, estão, né, fora do acesso, e eles estão reativando, como se fossem luzes, né, se olhasse de fora a Terra, como se fossem holofotes de luz, pontos de luz na Terra, né, na crosta, para emitir essa vibração e começar a anular o lado escuro. Preparar a humanidade para o grande alinhamento. Então, talvez isso que estejam chamando também de grande contato, né, de uma grande aparição, também possa ser chamado de grande alinhamento, porque quando isso acontecer é porque a coisa fechou, né? Fechou o processo, fechou o protocolo, fechou tudo o que tinha que acontecer. A agenda das forças sombrias. Então, como eu falei, lá a gente tinha as forças de luz, drones de luz, anjos, enfim, como a gente queira chamar, e aí, infelizmente, ou porque é assim o universo, dualidade, né? Como eu falei, claro, escuro, você tem aqui, então, a agenda, né, a organização da parte sombria, do lado escuro da força. Os drones das sombras estão drenando sua energia. Esses drones não estão aqui para observar, ao contrário dos outros. Eles estão drenando sua energia espiritual, né, sua essência, né, espiritual, e amplificando o medo coletivo. Cada ação sua importa. Sua vibração pessoal é a chave para resistir. Como eu falei, se a gente quer ajudar, a gente tem que elevar a nossa vibração para criar uma espécie de campo de força, uma proteção, né, uma imunidade contra essa drenagem de energia por esses drones das sombras, né, os sombrios e tal, porque eles vêm amplificar o medo, e o medo é ótimo para o controle, e é um controle que já existe há milhares de anos. Objetivo: manter a humanidade presa no medo. Alimentam-se de energia emocional negativa. Então, é aquela história, né? A imprensa sempre, né, pelo interesse econômico, claro, né, para ganhar dinheiro, precisa vender jornal, na época em papel, hoje nem mais, precisa de vender assinatura e tal, de portais. Se você olhar, né, existe no grid, né, na grade da hierarquia de informações de qualquer jornal, de qualquer capa de portal, você percebe as notícias que vêm antes. Então, são notícias horríveis, né? Então, eles vão dando notícias ruins, de vez em quando tem ali uma sessão, uma coisinha, né, que dá aquela aliviada, e vem pauleira de novo. Então, se você lê isso todo dia, e eu acabo vendo também, lógico, a notícia, eu percebo que eu vou ficando ruim. Eu percebo quando eu chego lá no final da capa, né, da página, da home do portal de notícia, eu estou mal. Isso acontece também nos antigos, né, ou nos jornais impressos e também na TV, tipo o Jornal Nacional, né, esses grandes jornais de TV, eles têm a mesma timeline, a mesma hierarquia de informações para
E isso vai te deixando emocionalmente controlado, né? Para baixo, ruim, né? Numa perspectiva péssima, tá? Bloquear portais energéticos. Ele está falando aqui dos objetivos da agenda desses equipamentos, desses, né, seres aí que estão drenando a nossa energia. Então, o objetivo é bloquear portais energéticos. Evitam que locais sagrados sejam usados pelas forças benevolentes, ou seja, eles vão dificultar o acesso, eles vão tentar bloquear, porque eles também têm tecnologia, eles também têm acesso a tecnologias que a gente nem imagina e ficam travando essa batalha. Um ativa, ele vai lá e bloqueia, aí bloqueia o outro, aí volta lá, desbloqueia, ele bloqueia de novo e fica, né? Por isso que a nossa egrégora, né, nossa vibração como tanto individual, né, como no coletivo do planeta, ajuda muito se a gente conseguir neutralizar e subir a nossa própria frequência, além da ajuda que eles vão dar. Usar energia humana como combustível. As emoções humanas são manipuladas para perpetuar a dominação das sombras, né? É quase aquele filme da Pixar, né? O Monstros S.A., né? Ali eles usavam, né, aquela energia do medo ali, do grito, do susto da criança, ela movia, né, movia aquele mundo, movia as máquinas, movia tudo. Esse caso é mais ou menos isso, né? Essa energia negativa, essa emoção manipulada nossa, né, ela mantém a gente sob controle, ela mantém a gente numa frequência de medo. O grande alinhamento dimensional está próximo, né? Então, o que se falou até agora, então, que estão preparando a gente para um alinhamento dimensional, né, para vencer esta batalha que está acontecendo, que faz parte de uma grande guerra que vem acontecendo há muito tempo. As barreiras entre dimensões estão se rompendo. Nossa, que interessante. O alinhamento dimensional é o momento em que as fronteiras que separam as diferentes dimensões da existência se tornam extremamente finas, permitindo que energias, entidades e fenômenos de planos superiores e inferiores interajam diretamente com a nossa realidade física. É como se tirasse as fronteiras, tanto de cima, vamos dizer assim, se a gente pensar fisicamente, né? Em cima seria o bom e embaixo seria o ruim, tá? Usando uma analogia, tá? Não é necessariamente assim. Mas é como se você tirasse todas as fronteiras e todas essas entidades, energias, enfim, como a gente queira chamar, estão e vão circular livremente, porque não haverá mais barreiras, né? Essas barreiras energéticas, frequenciais que delimitam espaços e aonde fica o que, né? Dependendo da sua frequência, você frequenta um determinado lugar. Então tá aqui, né, que eles vão agir diretamente na nossa realidade física com o rompimento dessas barreiras. Os drones estão preparando o planeta. De novo, eu sempre falo drone aqui porque eu estou acompanhando o que estão falando nas matérias. Por enquanto, né, não tem um nome específico, como é que chama? WAP, OVNI, UFO, enfim. Né, eu chamei até de anjo, por ser uma coisa que vem de uma energia, de uma frequência espiritual também, alienígena, enfim, como a gente queira chamar, né? Estão chamando até de, se não me engano, de Drovni, né? O Drovni é tipo drone com OVNI, enfim, estão inventando os nomes aí. Os drones estão preparando o planeta. Os drones ajustam os fluxos energéticos da Terra para sincronizá-la com frequências específicas, criando os canais vibracionais, né, entre aspas aqui, que permitirão a fusão parcial ou total entre dimensões, que é aquela história do tecido da realidade, né? Aquela membrana energética, aquilo que separa a gente de uma outra dimensão. Então, né, como a gente diz, os clarividentes, pessoas que têm essa abertura maior do que a grande maioria das pessoas, consegue ver através desse tecido, ou consegue como se fosse um buraco nesse tecido e consegue enxergar coisas que estão em outros planos vibracionais, dimensionais. Então, o que está falando aqui é ajustar o fluxo, né, e deixar ela, né, esses canais vibracionais para ter essa fusão parcial ou total. Então, vai deixar o tecido, né, da realidade, esse tecido mais fino e podendo ser mais permeável para ter contato entre
né, todos esses lugares e todas as pessoas que venham, ou entidades que venham de várias regiões dimensionais. Durante o alinhamento, todas as vibrações individuais serão amplificadas. Ó, tá aqui. A humanidade será forçada a escolher. Durante o alinhamento, todas as vibrações individuais serão amplificadas. Quem estiver em ressonância com frequências elevadas, amor, gratidão, unidade, será alinhado com as dimensões superiores. Quem vibrar em medo, raiva ou egoísmo será arrastado para dimensões inferiores. Então é como se fosse, o que eu falei, você escolher de que lado, escolher que time, né? E essa escolha não é uma escolha verbal, não é uma escolha que você vai escrever num papelzinho, vai votar numa máquina, numa urna eletrônica, não. Você vai escolher através da sua frequência. Então, a maneira que você vibra, né, é seu ingresso, é sua passagem, o seu voucher, né, para aonde você quer ir. Ou seja, se você quer ir para onde se vibra amor, gratidão e unidade, taranã, você precisa estar numa frequência compatível, como se fosse um rádio, né? Você precisa, para você sintonizar aquela estação, você precisa estar na mesma frequência, sintonizar aquela frequência. Então, para você escolher esse lado, você tem que vibrar mais alto. E se você não tem essa consciência, não está sabendo lidar com isso e ficar nessa frequência, né, que o mundo se encontra, né, mais escura, mais densa, mais pesada, como ele está chamando aqui do que mesmo? De raiva, egoísmo, né, e medo, você vai conectar com essas frequências inferiores, porque elas são mais baixas, e aí, boa sorte. Conclusão, está em suas mãos. Então, além de a gente começar a entender mais o que está acontecendo, essas aparições, isso vai ficar muito mais frequente, isso vai ficar muito maior e vai chegar até o ápice. Além de a gente ter lucidez, calma para lidar com isso que está acontecendo, a gente tem o nosso papel, né? Está em suas mãos por quê? Porque a nossa contribuição é tanto individual quanto coletiva. Então tá aqui, ó. O tempo está acabando. Cada ação sua importa. Sua vibração pessoal pode mudar o rumo dessa batalha. Então, alinhe-se à luz antes que seja tarde demais. Então, de novo aqui está falando, né? Esta batalha, dessa batalha. Então, não é dessa guerra, porque essa guerra já existe e vem existindo há muito tempo, tá? A gente está falando de uma das batalhas dessa guerra, mas talvez a mais importante, porque ela é que realmente vai conseguir libertar, decidir, romper com essas frequências de medo, de angústia, de controle que a gente vem tendo há milhares de anos, né? E isso vai permear esse tecido da realidade, e quem estiver nas frequências vai conseguir frequentar esta nova realidade, essa realidade mais elevada e mais bacana. Eleve sua vibração, é o que eu acabei de falar. Pratique amor, gratidão e compaixão para alinhar-se com as forças da luz. Parece meio óbvio, mas a gente, na correria do dia a dia, nem se liga com isso. Prepare-se para o evento final. Não há como evitar o grande alinhamento, sua energia determinará seu papel. Então, na hora que acontecer esse alinhamento, cada um vai para um lado, cada um vai se conectar automaticamente. Você não vai precisar tomar nenhuma escolha, como eu falei, você não vai apertar nenhum botão, você não vai votar, você vai simplesmente estar daquela maneira, e esse estar seu, vibracionalmente falando, frequencialmente falando, é que vai fazer você embarcar para um lado ou para outro. Os drones são apenas o início, como eu falei, a coisa vai ficar maior. O novo capítulo da humanidade será escrito por aqueles que estiverem prontos. Então, de novo, faça a sua parte, vibre mais alto, independente disso que está acontecendo, desses fenômenos, vibre mais alto. Isso vai te aproximar de realidades mais bacanas, mais elevadas, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo muito legal, muito, acho que importante para a gente entender um pouco e refletir sobre o que são essas aparições. Porque a explicação racional ainda não veio, né? Quem sempre tem resposta para tudo, como o Exército Americano, a Aeronáutica, a NASA, FBI, né? Enfim, tudo nos Estados Unidos, o governo americano não consegue dar resposta. Eles só falam que, pela percepção deles, não é hostil. Mas e aí? Eles não conseguem rastrear, não conseguem derrubar, e agora estão falando que eles saem, tem vários relatos deles saindo do oceano, saindo do mar.
ou retornando para o mar, né? Então, será que são coisas daqui? São seres, entidades que já estavam aqui no nosso planeta há milhares de anos, vivendo lá embaixo da água, e estão saindo para cumprir essa missão? Deixa a sua mensagem, eu quero muito saber a sua opinião. Veja o que você acha, o que você está sentindo, de que maneira você acha que você vai reagir a isso. Comenta aqui embaixo. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.